Começar aqui uma revisão rápida de novo. Primeiro, bom dia. A gente já viu todos os princípios, né? Leu cada um dos princípios aqui da apostila, o princípio da legalidade, que se divide em princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal. Temos o princípio da individualização da pena, o princípio da intranscendência da pena, o princípio da limitação das penas ou da humanidade, princípio da presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, temos várias questões, disposições constitucionais relevantes, temos vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves, são os casos de imprescritibilidade, inafiançabilidade, vedações, anistia grave. Então, o resumo é, todos os crimes são inafiançáveis, né, desses parágrafos aí, desses incisos, aliás, da Constituição, são imprescritíveis somente a ração, que é racismo e ação de grupos armados, e são insuscetíveis, ou insuscetibilidade de graça e anistia ao TTH, 3TH, tortura, terrorismo, tráfico e hediondos. Tribunal do Júri, né? Quais são os casos do Tribunal do Júri? Existem 2 crimes que não vão para o Tribunal do Júri, apesar de serem assim, bem assim, parecidos para a possibilidade de Tribunal do Júri, mas não vão. É o latrocínio, com resultado morte, trata-se de um crime patrimonial, e lesão corporal com resultado morte. A morte aqui decorre de culpa, portanto, não se trata de crime doloso contra a vida. Então, não vai. Tem coisas mais aprofundadas, aí teria que ver na área de direito constitucional, que é a parte do foro de prerrogativa, né? O Tribunal do Júri é feito pelo juiz natural, né? Juiz de primeiro grau, né? O Tribunal do Júri. E aí tem algumas pessoas que têm foro de prerrogativa, né? Que são aquelas pessoas que têm cargos e elas não são processadas por juiz de primeiro grau. E aí, agora eu não me lembro, mas eu acho que a gente teria que ver, porque tem umas regrinhas lá que o Tribunal do Júri prevalece, né? Por exemplo, um governador de estado, ele é processado só pelo Tribunal de Justiça, ele não pode ser processado por um juiz de primeiro grau. O presidente da República, ele não pode ser processado por um juiz de primeiro grau. Normalmente os crimes é no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Mas se for um crime doloso contra a vida fora do seu mandato, ele não é processado durante o mandato, após o mandato. Então, provavelmente volta para o juiz de primeiro grau, porque já saiu do mandato. Mas, e no caso de vereador, tem muitas questões que caem. É perguntado no direito constitucional essas questões, mas a gente vai ver lá nessa parte. Mas o Tribunal do Júri ele prevalece sobre foro, né? Outros princípios do direito penal, princípio da ofensividade, princípios constitucionais aplicáveis que não, pulou. Princípio da ofensividade, toda hora estou pulando aqui, princípio da ofensividade, princípio da alteridade, você não pode punir uma pessoa por autolesão, princípio da adequação social, é o caso que a gente tinha da pessoa, né, que fazia adultério e aí não tinha mais adequação social, como se fosse julgado como crime, princípio da fragmentariedade, né, ação penal, tem que ser crime, tem que ser aquela conduta extremamente relevante, princípio da subsidiariedade, ou seja, tem que ver se não se aplica os outros ramos do direito. Antes de aplicar o direito penal tem que ser a última aplicação, porque ele é um direito extremamente, né, invasivo, tanto no processo quanto na vida da pessoa. Então,
tem que ser subsidiária. Assim, deverá ser usada apenas quando os demais ramos do direito não puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que se busca proteger. O princípio da intervenção mínima, a última ratio, é a consequência lá da própria fragmentariedade e da subsidiariedade, fala o seguinte: criminalização de condutas, proteção de bens jurídicos ou defesa de interesses, seja absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. É mais direcionado ao legislador que não fique criando vários crimes, né? Toda vez que acontece alguma coisa na sociedade, não, vamos criar um crime, vamos criminalizar isso, né? Então, tem muita criação de lei penal na emoção de um acontecimento, né? Às vezes, acontecimento de exceção, e aí você vai lá quer criar um crime novo ou criminalizar uma conduta que a imprensa, a sociedade deixou de tomar, né? Princípio do ners bis in idem, né? Você não ser processado duas vezes pela mesma conduta. Então, veda a dupla condenação pelo mesmo ato, vedação ao duplo processo pelo mesmo ato, vedação à dupla consideração do mesmo fato. Então, no ners bis in idem, então você tem três possibilidades. Primeiro, você não ser condenado duas vezes pelo mesmo ato, você não responder processo duas vezes, se você foi absolvido por falta de prova, você não vai responder um novo processo, e veda dupla consideração, porque na hora que você tem a aplicação da pena, o juiz faz uma dosimetria da pena, e tem várias fases da pena, na realidade. Então, tem a primeira fase, Irmão, a segunda fase. Oi. eu tenho uma dúvida. Vamos supor que o juiz faz um negócio desse. Ele quer aplicar um duplo processo pelo mesmo fato. Isso tem que ser observado pelo advogado de defesa para ele contrapor isso, ou passou despercebido pelo advogado e já era? Pode acontecer do juiz querer fazer isso, né? Porque senão não haveria isso. Sim, aí o seu advogado, né, o seu defensor público, o que foi, tem que estar atento a isso. Não tem revisão, né, automática, só em alguns casos, né, nos crimes dolosos, tribunal do júri, algumas situações tem revisão automática, né, da pena, vai direto para o tribunal em algumas situações, né, mas na maioria dos casos, se não tiver um recurso, não tiver, né, uma apelação na realidade, você vai ser punido da forma que foi colocado. O seu juiz fez pelo mesmo da forma que você colocou, não, mas pode ocorrer, e isso é normal, ter apelação do juiz considerar tanto uma circunstância, né, como uma agravante da pena, entendeu? Uma situação. E aí, por exemplo, teve um tempo desse, eu não estou criticando a pessoa, nem o juiz, né, foi até absolvida, sei lá, arquivaram o processo dela, ela considerou como uma circunstância do crime, né, na hora de dosimetria da pena, a cor da pessoa. Isso porque a pessoa era da cor de pele negra, que já está acostumada a esse tipo de delinquência, não sei o quê. Não sei se você acompanhou isso na imprensa. Ou seja, não tem nenhuma previsão legal. Não. Não tem nenhuma previsão legal. Ela botou isso, escreveu na sentença, né? Dizendo que uma das circunstâncias, né, que faria para ela dar aquela pena maior, porque a pessoa é negra, já vem de grupos que estão acostumados a delinquir. Ou seja, você não imprensa... Então ela agravou a pena porque o cara é negro, foi isso? Foi. Teria que ler tipo, de novo. A lei da juíza tal, né? Tipo, ela criou essa lei na cabecinha dela. E aí teve essas questões, você na imprensa, foi pro CNJ e tal, então foi, né? Foi, na verdade, arquivado ali. Não sei se você estava vendo ali, passou rápido ali na reportagem, no highlight lá das manchetes, dizendo que ela não levaram para frente, não. Mas, enfim, logicamente foi em Santa Catarina, a mulher era branca, teve todo mais, né, um indício de que tinha um certo preconceito da mulher em relação a isso.
enfim, então ocorre isso, né? Por isso tem essa situação, né? Tem que o advogado ficar atento, a defensoria pública ficar atento. Tem várias arbitrariedades que ocorrem, né? Teve questões, por exemplo, isso aí não é execução penal que a gente vai estudar também para o DEPEN, mas casos em que, lá no Pará, né, na minha terra, que a juíza colocou a mulher na mesma, né, na mesma cela que os Será homens. que um homem? Eu Tem maior vi isso. problema também. Lógico que eu conheci, não a juíza, conheci a pessoa que na época era diretor lá da Polícia Civil, né? Que virou meu amigo depois, por outras coisas, por outros trabalhos, e ele falou, na verdade, sim, não foi assim, não tinha cela, não estou justificando o ato dela, ele foi até punida, aposentada compulsoriamente, e não tinha cela lá nesse interior, era no interior do Pará, e mais ainda, o namorado dessa pessoa, né, que os dois eram do crime, porque foi isso que escreveu para mim, né, pessoas do crime envolvido com drogas, essas coisas, o namorado dela também estava preso. E não tinha onde prender ela, né, já que ela tinha sido, né, respondido o processo, tinha que ser punida, não tinha onde colocar ela. Ela pediu para ser colocada junto com o namorado dela. Por algum motivo, sei lá, ela brigou com o namorado, aquela coisa toda e tal, ficou lá na cela, meio que se separou, acabou o relacionamento durante o período lá que estava na cela, e aí os outros começaram a estrupar ela, entendeu? Os outros presos. Meio que ele não teve mais a proteção do namorado e virou aquilo que a gente viu na imprensa. Repercussão nacional. Mas só mais uma dúvida, irmão. Quem traz as acusações, quem aplica as acusações, ou quem mostra, quem dá a denúncia, é a promotoria, não é isso? Isso. Aí Isso, é a aquele promotoria. princípio, é o princípio, né, da não culpabilidade, né? O princípio que a gente deu lá na frente constitucional, que já que tem esse princípio, quem está me acusando, ele tem que provar as acusações. Então, eu sou considerado inocente até que se prove o contrário. Então, quem tem que trazer as provas é o Ministério Público. O juiz, porque na verdade porque como a gente está direto aqui pelo concurso da DEPEN, tem muita coisa no direito penal que é, né, bem mais aprofundado. Pegar um livro ali, ele vai contar toda a historinha, como é que surgiu os tipos de processo. E daí também é processo penal que a gente vai estudar. Mas, em alguns casos, não é o nosso caso aqui, o nosso é quase misto, o juiz pode atuar nesse sentido né, de acusar. Mas a gente não tem um sistema acusatório, né, inquisitório. No Brasil, ele é misto. O juiz ele pode fazer a solicitação de provas, mas não é com o objetivo de condenar a pessoa. É com o objetivo dele ter aclaramento, dele ter convencimento da situação como um todo. E não está puxando a corda para um lado nem para o outro, né? Porque às vezes fica aparecendo, ele está ali para julgar. E aí, nesse intento, ele acaba fazendo alguns movimentos que ele atua quase igual, né, o Ministério Público, produzindo provas, né? Mas ele não está produzindo a prova para incriminar a pessoa, diferente do Ministério Público. O objetivo do Ministério Público é produzir a prova, né, com um objetivo, né, de punir aquela pessoa que ele fez a denúncia, né, aquela pessoa que ele fez, né, a acusação. Então, é diferente. Quando o juiz atua produção de provas, é no sentido de ter o convencimento da situação, o aclaramento da situação. Porque tem isso, mas você não falou que quem produz a prova é quem acusa no Ministério Público? E como é que quando eu comecei a estudar direito processual penal, eu vi que o juiz também pode, né, fazer alguns atos para a produção de prova. Não, mas aí ele está... Por isso que o nosso sistema ele não é um sistema puro. Tem dois tipos de sistema. É o acusatório, o inquisitório, e tem um outro agora que eu não me lembro, mas aí o nosso é misto. Quem acusa é o Ministério Público, mas o juiz também, o inquisitório, uma parte meio quase inquisitória é o juiz. Existia em algum momento
em algumas, né, jurisdições penais e que tem esse sistema inquisitório. O juiz é o cara que acusa e produz a prova, você tem que se defender. Que nem você vê em filme. Obrigado. Vamos lá, princípio da proporcionalidade, né? São as penas têm que ser combinadas de acordo com a proporcionalidade, o crime não pode ser maior que a pena. Vamos lá. Esse aqui sobe muito rápido. Princípio da proporcionalidade, princípio da confiança, princípio da insignificância da bagatela. A gente viu que no princípio da insignificância da bagatela a gente tem alguns requisitos. Mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica, né? E aí o STJ especificamente a importância do objeto material para a vítima. Lógico que alguns autores dizem que isso é um desdobramento da inexpressividade da lesão jurídica, né? Um olhar subjetivo para esse caráter objetivo. Ou seja, aquele bem, apesar de baixo valor, para mim tem um valor muito alto, por questões sentimentais, afetividade, alguma coisa envolvendo esse sentido. Então, a STJ também tem que analisar isso. E aí já tem algumas jurisprudências dizendo que não cabe para furto qualificado, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra a administração pública. Lógico que a gente vê aqui que o descaminho, né, até R$20 mil não pode ser enquadrado, né, com o princípio da insignificância, apesar de ser um crime contra a administração pública, o descaminho. A reincidência, né, cadê aqui? Clica uma vez e já vai logo. Volta aqui. A reincidência, né, é uma circunstância que pode afastar a aplicação do princípio da insignificância, então, se é reincidente, não cabe. É possível excepcionar a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente. Então, tem essa divergência, mas o STF é semelhante a isso. Então, mesmo assim, ainda cabe a aplicação, na realidade, desculpa, cabe a aplicação do princípio da insignificância, né, mesmo que seja réu reincidente. Agora, vamos aos conceitos e fontes do direito penal na aula de hoje. Então, a gente fez a revisão. Conceito. O direito penal, meio estranho, né? Poderia ter colocado na apostila no começo aí, o conceito e as fontes, depois entrar nos princípios, mas eu vou dar primeiro os princípios. Verdade. Mas vamos lá. Conceito. O direito penal pode ser conceituado como ramo do direito público, cuja função é selecionar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade e buscar protegê-los por meio da criação de normas de conduta, que, uma vez violadas, constituem crimes sobre a ameaça de aplicação de uma pena. Nas palavras de Capês, o direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos da coletividade, capazes de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias à sua correta e justa aplicação. Quais são as fontes? Então, o direito, vamos ler com calma para a gente interpretar. O direito é um ramo, o direito penal é um ramo do direito público, ou seja, ele é um direito público, né? Não é um direito privado. Direito privado é quando você tem as relações entre os privados, é um direito público. Tendo direito público, uma das partes da relação é o Estado, né? Então, poder do Estado de punir, possibilidade, né? Poder, dever do Estado de punir, de regulamentar, né, a vida em sociedade, faz com que ele seja um direito público. Tanto é que, de um lado, você tem o juiz, que é, de certa forma, apesar de ter autoridade, ele é um servidor público, né, contratado, concurso público, recebe do Estado. Tem o Ministério Público, que também é um servidor público, estou falando de caráter genérico, né, fez concurso, é pago pelo Estado. Então, de um lado, você sempre vai ter essa atuação. Então, ele é um direito público. Não estou dizendo que essa seria a clássica para classificar direito público, mas
fica claramente em vários ramos do direito. Como é que eu sei que um direito é público? Porque quando uma das partes é o Estado. Né? Direito tributário é o direito público, porque uma das partes é o Estado. Direito administrativo é um direito público, porque uma das partes é o Estado. Né? Toda vez na relação pode ter o Estado lá, ou no polo ativo ou no polo passivo dos processos. Então, é um direito público, cuja função é selecionar os bens jurídicos mais importantes, ou seja, dentre aqueles bens jurídicos, o que é o bem jurídico? É aquilo que é violado com um determinado comportamento, que a gente chama, depois a gente vai entender melhor, que se chama fato típico. Então, ele seleciona aqueles bens que, caso haja o fato típico, você tem que ser penalizado ou responderá a um processo. E aí os bens jurídicos são os mais variados, né? Bens patrimoniais, bens intangíveis, como, né? Como a dignidade, a honra. Por exemplo, você pode cometer um crime de injúria, né? Você pode falar mal de uma pessoa de uma forma que você injuriou ela. Então, isso é um bem jurídico importante. Então, resolveu capitular no direito penal. Violência sexual, essas coisas todas. Então, são bens jurídicos que são selecionados e, a partir daí, se você violar aquele bem jurídico que foi selecionado, você está cometendo um crime, ou seja, um fato típico. E outros vão saindo, como a gente viu ali do adultério, né? De repente, em determinada época, na sociedade, isso era um crime, você trair a sua esposa, né? E aí foi selecionado naquele momento, mas a sociedade evoluiu, não é mais. Existem vários movimentos de descriminalizar algumas condutas sociais, né? Como na área de tóxicos, na área de drogas, descriminalizar. Então, a sociedade vai evoluindo, vai tendo discussões. Quem faz essas modificações por pressão da sociedade, logicamente, é quem tem capacidade legislativa, que é o Congresso Nacional. Então, havendo essa mudança, você tem. Então, seleciona, esse bem pode ser solucionado tanto para criminalizar como para descriminalizar. Mais importante para a sociedade, busca protegê-los por meio de criação de normas de conduta, ou seja, as leis de direito penal. Lembrando, nem todos os crimes estão no Código Penal, né? Existem várias leis esparsas de legislação penal especial. Então, as condutas de droga, tráfico de drogas é outra lei. As condutas, né, de crimes de improbidade administrativa é outra lei. Então, contra o sistema financeiro é outra lei. Crimes ambientais é outra lei. Então, nem tudo está no... Por isso que ele fala a criação de normas. Não quer dizer que toda vez que você vai criar um crime tem que botar dentro do Código Penal. Tem várias outras leis, né, de criminal. Tanto é que tem livros, né, que só trata de legislação especial de lei. Lei Maria da Penha, uma lei de direito penal, só que não está dentro do Código Penal, em que, uma vez violadas, constituem crimes sob a ameaça de aplicação de uma pena. Então é isso. Então, o direito penal é um direito público, né, na qual você tem uma seleção de conduta, tem uma seleção de bens jurídicos que têm que ser protegidos. Caso eles sejam violados, né, esses bens jurídicos, você tem a previsão em abstrato de pena. Mas aí você tem um outro ramo do direito. Para você aplicar essa pena, você tem que fazer um processo, né, que é a jurisdição. Deixa eu ver se vale a pena capir aqui com calma. Direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos da coletividade, capazes de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-lo como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias a essa correta e justa aplicação. Então, tem muita realmente complementar aqui, mas é isso. Direito público, bens jurídicos relevantes, desrespeito, combinação de pena. As fontes do direito penal são de duas ordens, material e formal. Não sei se você, explicando rapidamente, você vai ver muito em direito administrativo, direito penal, mas em direito também constitucional, você estuda um pouco isso, mas você entender o que é material, o que é formal. Em direito você vai ver muito essas frases, essas palavras, material e formal. Você já ouviu falar, né? Material, formal, direito material. Já ouvi muito. Então, só para aclarar aqui, antes de a gente entrar, toda vez que no direito a gente fala material, é que a gente está falando do conteúdo, né? Está falando do conteúdo, do assunto.
formal, ele está dizendo da forma, assim, do processo, por exemplo, no direito administrativo, quando você tem um desrespeito material, você tem um desrespeito do conteúdo da norma, um desrespeito, né, do que está escrito ali. Quando tem um desrespeito da formalidade, ou seja, a forma que foi feito aquele ato, aquela situação, tipo, o ritual foi diferente, era a competência, não foi aquela pessoa. Não é que o conteúdo está errado, é a pessoa, a forma que foi feito está errada. Às vezes era para ter sido uma resolução, a pessoa fez uma portaria, ou seja, formalmente aquele ato está inválido, entendeu? Porque não foi a forma. Então, a forma é a formalidade, é o processo. Todos falam material, lembra logo de como se fosse matéria, substância mesmo, como se fosse o conteúdo. Ou seja, você tem um copo, né? E aí dentro do copo você pode colocar várias coisas, né? Água, suco, refrigerante. Ou seja, a matéria que está ali é o material mesmo, né? Que está dentro do copo. A forma do copo é aquela forma ali. Então, no direito, toda vez que você vai ouvir material, tem que lembrar sobre que é o conceito, a substância. Então, isso tem várias vezes, assim, inconstitucionalidade, existe no direito constitucional isso, aí fala assim, inconstitucionalidade formal, ou seja, não é o conteúdo da norma que é inconstitucional, é o processo com que ela foi feita, ou a pessoa com quem que fez aquela norma, ou a forma que deveria ser e não foi feita, ou seja, a formalidade não foi cumprida. Era para ser lei complementar, foi feita a lei ordinária. Então, ela está na inconstitucionalidade formal, que ela não respeitou. Pode perguntar. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Vamos lá. Tem dizendo assim, por exemplo, a parte material, ela vem dizendo assim, ó, tá aqui, ó. Esse processo X, ele é para passar pelo A, B, C, D e E. Aí, quando você transgride a formalidade, por exemplo, você passou pelo A, B, C, não passou pelo D e acabou indo para o E, por exemplo. Você então, ele um desrespeito à formalidade da formalidade, a forma como deveria ter sido feita. Né? Uhum. Não propriamente ao material, mas quando você pulou, você foi à forma. Uhum. E foi aí meio vai grotesca, ver... mas... mas é isso. Só entender essas questões, porque vai ver muito isso. Toda vez, mas é sempre lembrar a forma. A forma é processo, é conduta. Então, você vai ver crimes meramente formais. Ou seja, só o fato de você fazer uma formalidade ali já cometeu o crime, ainda que não tenha resultado material daquilo, ainda que não tenha substância. No direito, aí você vai ouvir isso no direito. Tem eu lembrei de uma coisa. Fala. Você falou agora, eu lembrei por exemplo, a pessoa que ele aceita suborno, um agente público, né, que foi, por exemplo, ele aceitou suborno, por mais que ele não tenha chegado até a mão dele, mas ele já cometeu aquele crime de corrupção, né, por exemplo. Entendi. Então, só o fato dele agir, a forma como ele atuou, a forma do comportamento dele, já indica que esse crime não precisa, até porque depois a gente estuda com mais calma isso, porque aí vai se aprofundando os conceitos. Porque aí o bem jurídico não é o dinheiro, não é a coisa. O bem jurídico é a administração pública, né? Os princípios da administração pública é proteger o bem público. O fato dele aceitar ou propor a vantagem, né, indevida ali, a corrupção, já configurou o desrespeito ao princípio da administração pública. O recebimento ou não recebimento do dinheiro, ele chama no direito que depois a gente vai ver, o exaurimento do crime. Ou seja, já cometeu o crime, só está exaurindo completamente a possibilidade, né, da grana ser recebida. Mas não precisa receber realmente para ter o crime. Vamos lá, as fontes, agora vamos entrar aqui. As fontes materiais ou substâncias são os órgãos encarregados de produzir o direito penal. No caso brasileiro, a União, pois somente a União pode legislar sobre direito penal, embora possa conferir aos Estados-membros, por lei complementar, o poder de legislar sobre questões específicas sobre direito penal,
de interesse estritamente local nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição. É o ente responsável pela criação das normas de direito penal nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. Da Constituição, vejamos, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Aí tem um parágrafo único que diz que, por lei complementar, pode, né, delegar aos estados, né, para questões específicas estaduais. Então, as fontes formais, né? Então, fontes materiais vêm dos encarregados de produzir o direito penal, de construir o conteúdo. Quem constrói o conteúdo? A União. E aí, quando ele fala União, está falando Congresso Nacional, né? Bem que pode ser também a União no sentido assim, quem aprova o conteúdo é o Congresso Nacional, mas aí quem pode propor? O Poder Executivo. Por exemplo, o ministro da Justiça que saiu, ele propôs um pacote anticrime, ou seja, ele teve a fonte material da proposta e quem aprovou foi o Congresso, né? Porque toda a legislação nossa é aprovada pelo Congresso Nacional. Tem exceção medida provisória, mas ele acaba, no final das contas, tendo que ser validada pelo Congresso Nacional. Tem as leis delegadas, a gente vai estudar em direito constitucional, que aí nem passa pelo Congresso Nacional, mas aí houve uma delegação antecipada já pré-aprovando aquilo que pode ser feito por lei delegada. Que no Brasil é muito de pouca utilização, utiliza muito mesmo mais a medida provisória. As fontes formais, também chamadas de cognitivas ou fontes de conhecimento, por sua vez, são os meios pelos quais o direito penal se exterioriza, ou seja, os meios pelos quais ele se apresenta ao mundo jurídico. Então, as fontes elas podem ser, uma outra classificação, imediatas ou mediatas. As fontes formais imediatas são aquelas que apresentam o direito penal de forma direta, sendo fruto dos órgãos responsáveis pela sua criação. No caso do Brasil, a única fonte formal imediata do direito penal é a lei, em sentido estrito, como sinônimo de diploma normativo oriundo do Poder Legislativo Federal, mais especificamente a lei ordinária. As fontes formais mediatas, ou seja, sem o i na frente, também chamadas de secundárias, são aquelas que ajudam a formar o direito penal de forma periférica, como os costumes, os atos administrativos e os princípios gerais do direito. Assim podemos esquematizar o seguinte: fonte do direito penal, as formais, você tem a imediata, com i na frente, imediata, que é a lei em sentido estrito, princípio da legalidade, que tem o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da reserva legal tem que ser lei em sentido estrito, né? Não pode ter uma portaria, uma resolução. Portaria pode especificar o que é droga? Pode, mas ela não definiu que é crime aquilo, ela só especificou quais seriam as substâncias que seriam tóxicas. Medida provisória pode ser? Pode, desde que seja para beneficiar o réu. Não pode criar um crime e imediatamente ser punido, até porque pode virar um tipo de perseguição. Isso a gente viu lá em cima no princípio da reserva da lei, princípio da legalidade. Esse que a gente comentou aqui. Então, medida provisória não entra aqui, mas aí tem as exceções que a gente já estou lá em cima, né? Dizendo que em medida provisória, depois a gente volta lá. Imediatas, sem o i. Costumes, princípios gerais do direito e os atos administrativos. Materiais, né? Materiais, ou seja, da matéria, União, excepcionalmente dos Estados-membros. Então, as fontes do direito penal formais, tem imediatas e mediatas. Materiais é a União que faz o conteúdo do direito penal. A União no sentido de que, né, de que recolhe da sociedade aquilo, né, que é importante, pode ser um deputado federal, um senador, né, mas se no âmbito da nossa República Federativa só a União pode emanar. Por que isso é colocado aqui e é exposto? Porque existem estados em que o direito penal também pode ser feito por entes federativos subnacionais. A gente vê o caso clássico dos Estados Unidos, né, onde a Constituição lá prevê, né, e aí o ordenamento jurídico, o sistema legal deles é diferente. Ou seja, nos Estados Unidos existem estados em que o direito penal é de uma forma e em outros estados o direito penal é de outra. Como assim?
Em alguns estados, se você cometer um crime, você pode estar sujeito a uma pena de morte, em outros estados, não. Ou seja, é o mesmo crime, só que com penas diferentes dentro do mesmo país. Porque também tem a questão de, eu estava lendo um pouco sobre a formação do Estado deles, nós somos uma confederação, né? Eles são nós somos uma federação, eles são uma confederação. E cada estado é como se fosse um país, por isso que eles têm leis próprias, né? De drogas, algum lugar pode usar maconha, outros lugares não. Na verdade, assim, nós também somos todos os dois são uma federação. Assim, não sei qual o material que você leu. A diferença vamos dizer assim, nos doutrinadores que explicam o surgimento das federações é que existe a forma de surgimento das federações. E isso influencia, né, como é que vai se dar um Estado federativo. Então, alguns países surgiram por meio de uma união federativa, mas eles eram separados já por natureza. Então, é o caso dos Estados Unidos. Eles tinham colônias que tinham uma certa independência e resolveram se unir no Estado federado, mas eles eram separados. Então, você existia o surgimento dele, que a gente chama de força centrífuga e centrífuga. São duas forças diferentes. E daí tem muitos doutrinadores de teoria geral do Estado que explicam isso brilhantemente. A teoria geral do Estado que estuda isso, em direito constitucional, no começo aí também eu estudo. O Brasil foi diferente. O Brasil, na realidade, era uma união. Descentralizou. E ele descentralizou. Ele era, na realidade, um só país, né? Era um país no Império, ele era um país, né? Não tinha independência. Os estados não tinham independência, que na realidade não eram províncias. Antes eram capitanias hereditárias, quem era o dono da capitania hereditária era o rei, depois passou a ser províncias com um determinado poder restrito, e depois resolveram se tornar uma federação imitando os Estados Unidos, mas veio de uma construção diferente. Às vezes o Brasil é um caso único? Não, tem vários países assim. Eu tenho que me lembrar aqui, nós estamos estudando aí os direitos doutrinadores, acho que a Áustria foi assim, vários países também surgiu assim, eram unos e depois viraram uma federação. Então, isso faz com que determinadas construções de sistemas legais ocorram isso. Por exemplo, os Estados Unidos manteve uma certa autonomia em determinadas legislações, porque eles já eram separados e não se uniram nesse sentido. O Brasil era unido e se separou do ponto de vista, né, de construção de forma de Estado. Mas, aí, por exemplo, direito penal é um só para o Brasil todo, né? Então, tem essas questões. Outros tipos de direitos são diferentes, né? Pode ter diferença. Então, de direito processual é para o Brasil todo, mas alguns estados têm seus regimentos internos diferentes. Então, pode estar de direito processual, é a União. Mas se você for, cada regimento de tribunal, o processo penal e o processo civil é um para o Brasil todo, mas tem regimentos internos de tribunais. Então, tem várias situações, né, que ocorrem isso. Então, no Brasil, tem essa questão, né? É para o Brasil todo, mas tem essas questões das fontes imediatas, costumes, eles são específicos de cada estado, entendeu? Então, pode ser uma fonte em cada estado para interpretar o direito penal, mas não é uma fonte primária, não é uma fonte imediata. O juiz ali vai julgar. Vamos continuar aqui, deixa eu pular. Súmulas pertinentes. Vamos lá. Já vamos entrar no exercício. Súmulas pertinentes. Súmula 09. Assentava a ausência de violação ao princípio da presunção de inocência no que toca à exigência de prisão cautelar, recolhimento à prisão. Para apelar. Encontra-se superada. Hoje não existe mais o recolhimento à prisão como requisito da admissibilidade recursal. Ou seja, súmula superada não tem aplicação, mas é bom, né, ler ela para saber que às vezes pode botar em prova só para ver se é certo ou errado, né? Você precisa estar preso para poder recorrer, precisa se recolher. Você foi, por exemplo, condenado no tribunal do júri.
eu preciso me apresentar, ser preso para fazer uma apelação do tribunal do júri? Não. Você pode recorrer em liberdade, é o que a gente chama. Ah, pode recorrer em liberdade? Sim. Então, a exigência de prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Súmula 444 do STJ. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, ou presunção da não culpabilidade, o STJ simulou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em cursos não podem ser utilizados para agravar a pena base, circunstâncias judiciais desfavoráveis, já que ainda não há trânsito julgado da sentença penal condenatória. E aí o resumo, né, a ementa da súmula é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em cursos para agravar a pena base. Ou seja, é proibido, né, você utilizar o inquérito, né, que está ocorrendo, ou ação penal em curso, ou seja, está respondendo o processo, para dizer, não, vou te condenar com um aumento da pena porque você está respondendo já a um outro crime, entendeu? Porque lá, como existe o princípio da presunção de inocência, você ainda não foi culpado. Lá você pode ser absolvido e já recebeu um aumento da pena de uma coisa que você nem era culpado. Né? Vai começar a punir, então, entendeu? A lógica daqui da súmula 444. Súmula 492. Trata-se de súmula que visa privilegiar o princípio da individualização da pena. Por certo, a medida socioeducativa não é pena. Medida socioeducativa é para pessoa menor de 18 anos. Né? Contudo, se o princípio da individualização se impõe em relação aos imputáveis, no que tange a pena aplicável, com muito mais razão deverá ser aplicável aos inimputáveis, em decorrência da minoridade, a quem se aplica a medida socioeducativa. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Então, vamos entender isso aqui. Trata-se de súmula que visa privilegiar o princípio da individualização da pena. Por certo, a medida socioeducativa não é pena. Contudo, se o princípio da individualização se impõe em relação aos imputáveis, no que tange a pena aplicável, com muito mais razão deverá ser aplicável aos inimputáveis, em decorrência da minoridade, a quem se aplica a medida socioeducativa. O ato infracional logo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à posição da medida socioeducativa de internação do adolescente. O que ele quer dizer é que tem que ter a individualização da pena. Eventualmente, você está ali, né, num ambiente que está ocorrendo tráfico de drogas, essas coisas todas, não é automaticamente, tem que individualizar. O que você está fazendo? Você era usuário? Você era traficante? Né? Você era o comprador? Então, pelo que eu entendi é isso. Teria que ler mais a abrir aí qual foi vamos dizer assim, o elemento por trás da construção da súmula, os julgamentos, né, os recursos que chegou ao STJ para entender. Pelo que está entendendo é isso. O ato infracional lago ao tráfico, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa. Então, não é, não, então socioeducativa, não. Tem que analisar, né, caso a caso, individualizar para ver se é ou não um caso de internação. Súmula 502 do STJ. Trata-se do enunciado da súmula por meio do qual o STJ afasta por completo a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social, a conduta de expor à venda de CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica, prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Lembra que a gente falou do princípio da adequação social? O princípio da adequação social é quando você comete determinada conduta, mas a sociedade não entende mais aquilo como um crime. E aí você deixa de punir. Aqui, pelo que eu entendi, provavelmente por trás dessa súmula seria talvez a possibilidade de querer impor de que a venda, hoje em dia ninguém compra mais isso, né? CDs e DVDs.
a venda de CDs e DVDs piratas não fosse mais crime, que todo mundo fazia isso, todo mundo ia ali na feira, né, lá no Rio de Janeiro, da Uruguaiana, aqui em Brasília, na Feira dos Importados, comprava, assim, todo espaço aberto, então aquilo ali, vender aquilo já não é mais crime, se tornou natural. Mas essa súmula diz que não. Hoje em dia, por causa das streaming, né, Netflix e essas coisas, o pessoal hoje já pirateia o sinal, né, não pirateia mais o produto. Né? Agora é o crime formal, né? Mais material, formal, não. né? Continua sendo material formal, mas é que nem energia elétrica agora. Você pirateia o sinal do negócio. Mas tem, o pessoal pirateia o sinal. Deixa eu ver que horas tem aí. Eu acho que amanhã a gente começa os exercícios, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Pode ser. Deixa eu ver quantos exercícios Tá? a gente tem. Peraí, deixa eu só olhar quantos exercícios são. Tá. Exercícios. 46. São 44. 46 exercícios. Não. 46 exercícios. Vamos fazer uns 5 aqui. 46 exercícios. É muito exercício. Vamos fazer só para começar a dar o gostinho aqui do que a gente estudou para ver. Assim, logicamente, só explicando aqui do conteúdo de técnica, de concurso, essas coisas todas. Você sabe que normalmente quando você pega um tipo de material desse, os exercícios, em geral, eles têm o conteúdo, né? Ou seja, as respostas estão dentro do conteúdo que você acabou de ler. Então, isso não quer dizer que isso aqui que está nos exercícios é somente isso que cai. Então, você tem que ter muito cuidado com qualquer material. Aí, como é que eu saio dessa falácia, né? Como é que eu saio dessa situação, Edila? É o seguinte, vai responder os exercícios da apostila, eventualmente entra numa plataforma de questões de concurso, ou que concurso, ou até concurso, e vê lá, vou resolver aqui umas questões de princípios constitucionais do direito penal, de conceito de direito penal, princípios, né, não constitucionais, outros princípios de direito penal, tudo sobre princípios de direito penal. Em outra plataforma, no questões de concurso, esquecer concurso, ou no TEC concurso. Porque, logicamente, né, não estou dizendo que seja uma maldade do professor nesse sentido. O professor dificilmente vai botar uma questão que não esteja abrangida pelo conteúdo que ele já deu acima, né, antes. E aí, resolver somente, é isso que eu quero dizer, resolver somente exercícios pode trazer uma falsa impressão que você já dominou o assunto. Então, na verdade, você tem que pegar outros exercícios, né, que não são daqui dessa apostila, para ver se o conteúdo realmente abrange tudo de possibilidades de formas de ser cobrada princípios do direito penal. Como eu falei, princípios de direito penal, histórico, essas coisas todas é gigantesco de direito penal, como se a gente estivesse fazendo uma introdução de direito penal. Então, todas essas dúvidas que você falou, tipo, qual o nosso sistema, né, direito penal, processual penal, a inquisitório é misto, né? Tem essas questões que não está aqui. Né? Como é que surgiu? Às vezes tem perguntas históricas, né? Em alguns concursos. Vamos lá, CESP, 2019, Controladoria Geral do Estado do Ceará, Auditor de Controle Interno, área de correição. Esse concurso aqui eu acho que é uns 10 pontos. Vamos lá, se você ganharia os 10 pontos. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. Luigi Ferrajoli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, terceira edição com o DRT. E aí ele pergunta, o texto precedente faz referência principalmente aos princípios da... Olha o que ele pergunta, o que ele fala. O desvio punível não é por características intrínsecas ou ontológicas, ou seja, o comportamento em si, a conduta em si, não é reconhecido por ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo, coisa semelhante.
é aquele formal e previamente indicado pela lei. Ou seja, ele está dizendo assim, um fato típico, ele não é punível, ou seja, ele não é crime pelo fato de ontologicamente ele ser imoral. Ou seja, o fato típico de eu trair a minha esposa, ele não é crime por natureza, ele precisa estar previsto aonde? Em lei e antes do acontecimento do fato. O que ele fala, ele tem que ser aquele formal e previamente indicado na lei. Ou seja, ele é formalmente indicado na lei previamente. Então, é o princípio tanto da legalidade quanto da anterioridade. Tem que estar previsto na lei esse fato, ele ser punível, e tem que ser anterior à ocorrência do fato. A letra A, entendeu? Apesar de ter botado um arrazoado muito grande, mas é isso que ele quer perguntar. O que é punível? É o que as pessoas, a sociedade acha ruim? Não. É o que a lei diz que é crime e o que a lei diz antes do acontecimento desse fato. Eu não posso punir um crime se a lei veio posterior ao fato que eu fiz, que agora passa a ser considerado crime. Lei pode retroagir? Existe exceção, salvo para beneficiar o réu, mas ela não pode retroagir para punir. Então, artigo 5º, né? E a anterioridade de lei. Isso. Vamos lá, entendeu assim essa pergunta aqui dele? A pergunta está complicada, mas vamos lá, segundo. Depois você falou. SESC 2019, TJDFT, titular de serviços notariais e registro. Esse aqui é cartório. Esse aqui é para ganhar milhões. Vamos ver se você ganharia milhões de reais. Esse aqui teve cartório aqui milionário, 1 milhão por mês. Vamos lá. Caraca, 1 milhão por mês um funcionário público? Não, até o dono de cartório não é funcionário público, não. É não? Não, é outro esquema. Teria que explicar com calma, mas ele é detentor de uma delegação pública. Ele é o responsável pelo serviço público, e não é o servidor público. Ele serve o público, mas ele não é pago pelo Estado, ele é pago pela própria sociedade, não? Então, ele é como se fosse um gerente do serviço público, é como se fosse uma concessionária, não é o nome disso, ele é um delegatário do serviço público. Quando a gente estudar em direito administrativo, a gente vai entender isso, que é delegação, que é concessão de serviço público. No caso do dono do cartório, ele recebe uma delegação de um munus público, né? Não é nem um serviço público, é um munus público, que é um outro conceito. Né? Porque ele dá ali validade, integridade, né? Segurança jurídica para as pessoas, então não é um serviço em si fácil. Vamos lá, na aplicação do direito penal, o princípio da alteridade. A alteridade é aquele princípio no qual eu mesmo vou lá, quebro o meu braço, não posso, né, ser punido porque eu mesmo quebrei meu braço. Né? E nem eu até brinquei, né, um delegado dando uma reportagem numa cidadezinha do interior, aí perguntaram para ele, e aí, doutor, como é que a gente vai fazer? A pessoa se suicidou, né? E aí, como é que vai fazer? O que a delegacia vai fazer? Não, a gente vai apurar aí para ver quem que a gente vai punir, né? A pessoa tinha se suicidado lá, dando um tiro na cabeça, e ele falando ali. Mas é o princípio da alteridade. Você não pode punir uma pessoa por um crime, quer dizer, não é crime, né? Pelo um comportamento que ela se auto-infligiu. Então é isso. Então ele quer saber o que é isso. Então, aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade. Letra A. Determina que o juiz analisa as especificidades do fato e do autor durante o processo dosimétrico. Nada a ver. Não. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. Isso daí é individualização da pena. Afasta a tipicidade material dos fatos criminosos ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. Eu fiquei em dúvida entre o C e o E. Não, isso daí não haverá sem ofensa significativa ao bem tutelado, isso daí é o da bagatela, entendeu? É quase o da bagatela, mas da expressividade da ofensa ao direito penal. Então, a gente pode reler lá em cima qual o termo correto. Reconhece, ou seja, ele está dizendo assim, existe um fato típico, mas a ofensa ela não é tão significativa, então não posso punir. Existe, é o princípio da bagatela, mas não é o caso. Entendeu?
Existe a possibilidade de você ter um fato típico, mas não é tão significante essa ofensa que o juiz não vou te punir. Entendeu? Não teve periculosidade, não teve nada. Reconhece que o direito por penal... exemplo. Letra D. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz? Não, é o contrário. Nada a ver. Na verdade, o princípio do ultima ratio é o contrário. O princípio do ultima ratio é você tem que abranger o mínimo possível, né, de condutas. Elas têm que ser tipificadas pelos outros, pela subsidiariedade. Direito administrativo, direito civil, direito comercial. O que não der, a gente coloca aqui, entendeu? Letra E. Assinala que para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco levar bens de terceiros. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Então, é a letra E. O princípio da alteridade. Entendeu? Aqui, a letra E. Vamos lá, vamos até a quinta hoje. Terceira, né? Policial rodoviário federal, e eu acho que hoje o salário está R$7 mil, não sei, acho que 10 mil, acho Nada. que é 7, 10 mil, quanto é que tá? Rodoviário, eu acho que é 9 ou é 10, e tem a polícia rodoviária e tem a polícia federal, né, são duas diferentes. São duas tem diferentes, um que tá 15. Federal. Não, a polícia federal, então, a polícia rodoviária é um pouco menor. Vamos lá, artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. O Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. E está falando que está errado. Artigo 5º da Constituição e artigo 1º do Código Penal. Considerando esse dispositivo, você quer fazer se está certo ou errado, né? Só? Mas não pode estar indo para... Peraí, vamos lá. Na verdade, ele fez errado aqui. Na verdade, a pergunta... Tá. Entendi. Vamos lá. A parte escura aqui ainda é a questão. Foi mal. Você já era comentar. Vamos lá. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgo que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que sua aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Isso está errado. Como foi falado, a medida provisória ela não pode, né, legislar sobre direito penal. Só é aceito a possibilidade de, no caso do direito penal, se for para beneficiar o réu. Então, ele está dizendo para agravar. Entendeu? Então, o item está errado. Então, tem esse princípio... Então, nem lei, nada pode fazer que agrave. Nada não, pode... lei pode. Nem lei pode. Lei pode. Só que ela não retroage. Não retroage, tá. No caso da medida provisória, ela, inclusive, ela retroage. Vou pegar aqui a parte da medida provisória aqui. Pedro. Cadê? Cadê a medida provisória? Que é legal. Sentido estrito, assim, o princípio da lei, imagine que as condutas de bons costumes, os costumes, da heterogeneidade, então fica. Tá, entretanto, fica dentro, mas a Anvisa é homogênea, sentido, por exemplo, quando a reserva, analogia e mala, parte em desfavor ao réu. Assim, uma conduta criminosa, exemplo, durante uma quesita, que tal, não pode, com relação à extensiva doutrina, mala parte, entretanto, objetiva, é fraco, dirige, a violação reserva depois se deu por meio de lei formal, a violação da autoridade, percebam que a violação neste caso é da MP. Princípio da autoridade da lei penal, para a hipótese da autoridade da lei penal, retroagir como assim, beneficiar o réu, estabelecendo regra. Imagine que X retroagirá, se Maria tiver considerado cumprindo a pena. Neste caso, Maria deverá ser colocada em liberdade, obviamente ele estabelecer a lei pena, mas estabelece que a conduta de ser crime. Abolisse o crime. Faz benefício de extinção. Leis temporárias, que está fazendo seus efeitos, não houve a pena lápis temporal. Cara, onde foi que eu li da medida provisória?
punido prática de um ato que não é considerado crime, como não podemos dizer amanhã, depois da conduta considerada crime, nós poderíamos. E eu não encontrei, não. Mas eu tinha só tirar aqui dessa tela. Vou botar aqui, medida provisória. Vamos lá, cuidado. Cuidado, a forte divergência está aqui, ó, a respeito da possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal, havendo duas correntes. Então, é aí nesse caso. Primeira corrente, não pode, pois a Constituição Federal veda a utilização de medida provisória em matéria penal. Segunda corrente, pode, desde que seja favorável ao réu. Descriminalização de condutas, por exemplo, prevalece essa corrente no STF. Recurso extraordinário 254/818 do Paraná. Então, na verdade, a medida provisória só se for para beneficiar o réu. E aqui ele fala, no texto dessa questão, vamos lá, no texto da questão ele fala o seguinte, aqui, ó. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena. Ou seja, não é... Primeiro, na Constituição é proibido, mas existe a jurisprudência do STF que aceita a medida provisória para tratar de crime, desde que seja para beneficiar. E aqui, na questão, está dizendo que é para agravar. Então, por isso que está errada a questão. Então, ele fala para agravar. Então, em questões de concurso, primeiro, proibido, medida provisória tratar de crime. Mas existe jurisprudência do STF que ela pode ser utilizada desde que seja para descriminalizar, né? Para beneficiar. Vamos ver a quarta aqui. Polícia Rodoviária. Não, isso aqui é a Polícia Federal. Perito. Isso aqui é melhor. Isso aqui, perito é igual, o salário é igual de delegado. Hoje aí, inicial aí nos 23, 24, final aí uns 30 mil reais. Vamos lá, se você... 23 mil, perito? É, inicial. A tabela dele é igual de delegado. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas, para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Isso aqui é a súmula. Nós vimos que não, né? É a súmula. Qual é o número da súmula? Súmula 502. 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVD pirata. Ou seja, apesar de ser socialmente aceito, que nem eu falei, questão de ética, você estuda na área de psicologia, na área de estudos de ética, mostra que existe um chamado esmaecimento ético, né? E é isso que causa, né, a mudança na sociedade. Esmaecimento ético nesse caso, em alguns casos, né, como esse CD e DVD pirata, na época eu estava lá no quartel, no Rio de Janeiro, né, tinha essas questões lá. Uns compravam, outros não compravam. Ou seja, para algumas pessoas isso já não era, né, tão gritante, né? Para outros era, ou seja, existe um esmaecimento ético. Esmaecimento é aquela penumbra, né? É ou não é certo? É ou não é? Vamos lá. Inclusive, nessa questão aqui, né, se alguém ver esse vídeo aí, da gente também está aqui usando um material que não foi eu que produzi, né? Só está explicando ele. Há um certo esmaecimento ético aqui. Né? Há um certo esmaecimento ético. Entendi. Você dá ou não crédito, você tá ali. O medo de botar e dar totalmente o crédito, depois a pessoa pedir para tirar, né? Não pode ficar disponível, não. Vamos lá. CESP, a última aqui de hoje. CESP, 2018, Polícia Civil do Maranhão, investigador de polícia.
princípio da legalidade compreende. Vamos lá. O princípio da legalidade é o quê? Aquele princípio que se divide em dois. Cara, tô tocando no celular. Peraí, rapidinho. Peraí. 2 minutos. 1 minuto. Botei ele para despertar 7h30, já deu 7h30. Tá me ouvindo? Estou vendo, sim. Para despertar 7h30, então tá na hora. Vamos lá. O princípio da legalidade é aquele que se divide em dois: reserva legal, tem que ter lei em sentido estrito, e anterioridade da lei penal. Então vamos lá, os itens. Letra A. A capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação, da omissão, bem como da ciência de entendimento? Não. Isso daí a gente vai estudar depois nas exclusões, né? O juízo, né? Isso daí, o caráter ou não do entendimento, isso daí é o chamado erro do tipo, erro do fato, é outra coisa. O juízo de censura que incide sobre a formação e exteriorização da vontade do responsável por um fato típico ilícito, como o propósito de oferir a necessidade de imposição de pena? Não, também não. Isso daí é mais lá para frente. Oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor perigo à lesão de bens jurídicos penalmente positivos. Pode ser. Obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo, mas também esse. A conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal vigente, no momento da ação ou omissão. Ou seja, a letra C e D em diante seriam nossas dúvidas. A gabarito é a D. Mas por quê? O princípio da legalidade está relacionado à obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, combinar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente. E também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada, dentre outros atributos. Gabarito, letra D. Então, vamos ver aqui. Letra D, obediência às formas e os procedimentos exigidos na criação da lei penal, e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Então, é o gabarito. O princípio da legalidade compreende isso. Por que a C não? Oposição entre o ordenamento jurídico vigente e o fato típico. Ok, isso daí então está descrevendo como surge o crime, então não é o princípio. Letra E, que eu tinha falado que eu poderia ter marcado. Conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei. Então está descrevendo também como é que surge o crime, ou seja, já não existe a norma. Então o princípio da legalidade se direciona tanto à obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei, principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Então, é a letra D. Essa aí estava difícil, que ele estava colocando a prática do crime, não foi? Aqui na... Então, ficou meio... Na letra C, D e L, está realmente colocando ali como a pessoa desrespeita a legalidade, né? E aí comete crime. Na verdade, ele está querendo que a gente entenda o princípio. É bem Essa foi bem elaborado. Investigador de polícia do Maranhão. E amanhã a gente continua, faz uma revisão rápida de novo e continua da questão 6 em diante. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é padrão, não, né? Esse salário, por exemplo, de investigador, de delegado, eles vão variar de acordo com os estados, né?